E aí, pessoal, chegou a hora da análise de desempenho. Por que o Grêmio perdeu em BH? Por que um meio-campo recheado de jogadores fracassou ante uma equipe que não tinha tantos jogadores ali? Características, erros técnicos, dificuldade no esquema do Renato? Nós vamos falar detalhe por detalhe. Os números vão lhe impressionar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora, acendedor de fogo Sandero para sua lareira, para sua churrasqueira, um super produto para melhorar o seu churrasco e, claro, o quentinho do inverno aqui na sua lareira. Sandero, liga, lenha, isso mesmo, lenha. Você não vai se arrepender. Sandero, acendedor de fogo. Melhor, não há. Gente, como todos os jogos, ou como todos os dias pós-jogo, nós fazemos a análise de desempenho em cima do iScout e de tudo que esse produto pode trazer para a gente. E hoje não vai ser diferente, não é porque o Grêmio perdeu que nós não vamos trazer aqui a análise do jogo e tentar descobrir ou entender por que o Grêmio fracassou contra o Cruzeiro. O Grêmio não foi superior, o Grêmio acabou sofrendo muito defensivamente e o Grêmio perdeu. E isso merece que a gente analise e entenda através dos números o motivo disso. Centramos a nossa pesquisa e a nossa análise exatamente em cima da principal valência do time em outras oportunidades. O trio de meias, que teve ontem Natan pela direita, Vina pela esquerda e Cristaldo por dentro. E curiosamente, vocês vão ver nos números, foi por aí que as coisas aconteceram negativamente para o Grêmio. O trio de meias. A gente vai, com o tempo, verificar que Bitelo saindo dessa linha diminui a capacidade, ou seja, a característica de Bitelo de ser um jogador que marca e joga, acabou sendo preponderante para a queda de rendimento destes três meias. Os números são fortes nesse sentido. E você vai olhar exatamente que não adianta trocar peças muitas vezes. Tu tem que trocar características. Tu tem que igualar características. E o Grêmio, de fato, tem algumas dificuldades para ler essas características. Os números, muitas vezes, eles são superficiais, mas em outras, eles são definitivos, sobretudo quando tu analisa. Se tu pegar, por exemplo, a nota final de um jogador, tu vai ver, ele teve número de passes bons. Sim, mas é a taxa de trabalho. E como que a gente vai avaliar também a mudança de característica? Tem um número nessa análise que indica que os meias tocaram menos da metade das vezes na bola que tocaram em outras oportunidades. Menos da metade. Isso é dado científico e análise. Então, é muito importante que a gente cada vez mais analise isso para entender por que o Grêmio vai bem, por que o Grêmio vai mal e aonde está, de fato, essa mudança. Ficou claro para mim. E tenho certeza que isso fica evidenciado nos números. A característica de meias precisam se completar. Vina e também o Natan são muito parecidos de característica. E isso acaba isolando um e outro. E o Grêmio perde profundidade, o Grêmio perde o avanço, o Grêmio perde também a capacidade de entrar na área para concluir. E o time fica muito óbvio. E foi isso que a gente viu. Fique com uma análise de desempenho muito criteriosa sobre a derrota do Grêmio e o motivo do Grêmio ter perdido aquele meio-campo. Você vai gostar. Fique com ela. Fala CCD, fala pessoal, tudo certo? Pois é, né? O Grêmio estreou fora de casa com um resultado negativo contra o Cruzeiro, né? Uma derrota por 1-0. Aquele jogo assim que a gente sabe que poderia ter sido melhor, né? E a gente vai agora elucidar um pouco mais, aprofundar um pouco mais sobre o que levou o Grêmio a essa derrota. E a gente começa por esse gráfico aqui de que momento do jogo o time foi melhor, né? A gente até vê que naquele primeiro trecho, primeiro recorte do jogo
foi lá e cá, mas depois, isso no primeiro tempo, né, o Cruzeiro teve total domínio das ações, maior volume, né, no jogo, principalmente no final do primeiro tempo, e naquele momento o Grêmio foi pro intervalo de jogo, até que com um placar que o Grêmio estava se safando, né, um placar de 0-0, mas no segundo tempo o Cruzeiro abre o placar após insistir, né, após insistência, após volume ofensivo de criação, naqueles momentos ali que a gente circulou, e aí o Cruzeiro se retrai. E é o momento em que o Grêmio consegue até criar, consegue ter volume de escanteios, conseguiu ter algumas chegadas com Cristaldo, com algumas substituições também, mas foi insuficiente. Faltou êxito, né, para o Grêmio conseguir converter as chances criadas em gol. E falando em chances criadas, CCD, quero aqui observar. O Cruzeiro teve 20 finalizações no total. Total de 20 finalizações. 6 no gol, 9 para fora e ainda outras 5 que foram bloqueadas pelo Grêmio. Enquanto o Grêmio, no jogo todo, teve 11 finalizações, 7 no gol, 2 para fora e também 2 que foram bloqueadas. César, quando a gente divide o jogo em primeiro e segundo tempo, passa a analisar o jogo pelos 45 minutos iniciais, a gente vê que no primeiro tempo a coisa foi ainda mais séria, né? Porque o Cruzeiro teve um total de 9 finalizações, 3 no gol. E o Grêmio teve só 4 finalizações, mas até que um aproveitamento melhor, né? De 3 finalizações no gol. O acerto em finalizações do Grêmio estava melhor. E no primeiro tempo, o Cruzeiro teve mais a bola. Consequentemente, o Cruzeiro consegue criar mais no primeiro tempo, porque teve maior controle das ações do jogo, enquanto o Grêmio teve 43% de posse de bola no primeiro tempo. Já no segundo tempo, CCD, a gente consegue perceber que o Grêmio teve mais a bola, teve 60% da posse de bola, enquanto o Cruzeiro teve 40%, só que quando a gente olhou o gráfico do controle do jogo, de quem teve mais ações durante o jogo, a gente conseguiu perceber, né? Ficou nítido que após o gol, o Cruzeiro se retraiu, né? E o Grêmio aí tentou criar alternativas, tentou colocar seu time mais à frente, mas mesmo assim criou 7 finalizações, sendo 4 dessas finalizações no gol, né? Talvez poderia ter empatado naquele lance do Cristaldo, finalização de dentro da área, ou até mesmo na cabeçada, no cabeceio do André no finalzinho do jogo. CCD e inscritos do canal, reparem nesse número aqui, nesse dado de finalizações de dentro da área. O Cruzeiro teve 7, enquanto o Grêmio criou 4 finalizações de dentro da área. E por falar em criação, agora a gente vai analisar um pouco dos meias do Grêmio, que talvez foi esse um dos principais motivos do resultado negativo do Grêmio. Aliás, primeiro, da falta de criação do time do Grêmio, né? O Cristaldo foi um jogador que até tentou criar, mas em certo momento do jogo o Grêmio ficou refém de bolas longas. E esse não é o jogo do Grêmio, nós sabemos. E bem marcado, o Natan conseguiu trocar poucos passes com os meias do Grêmio. A gente sabe justamente que naquela posição ali em que jogou o Natan é onde costuma jogar o Bitelo, alternando com o Vina. E o alto número de passes desses dois jogadores e a interação fortíssima com o Cristaldo, que a gente já analisou em outros vídeos, lá da época do Gauchão ainda, é o que resulta nas chances criadas pelo Grêmio. E o Natan estava muito bem marcado, que resultou em apenas 22 passes certos do Natan. Ele até teve um passe decisivo, deve se valorizar, mas tentou 2 cruzamentos também que, como eu disse, o Grêmio em certo momento apelando para uma bola longa, não é o jogo do Grêmio, o Grêmio não está acostumado. O Vina também era outro jogador que estava bem marcado, teve 29 passes apenas, uma média inferior a que ele tem, porque, como eu referi antes, o Bitelo, o Cristaldo e o Vina atuando juntos nessa linha mais avançada,
tem muita interação, tem muita troca de posição para confundir a marcação. Mas a gente não viu isso nesse jogo de ontem contra o Cruzeiro. O Bitelo, mesmo mais recuado, foi um jogador que tentou criar mais, tentou trocar mais passes, porque ele vinha uma zona de buscar a bola dos defensores, né? E quando, no restante do jogo, no parte final do jogo, ele avançou mais, foi aí que o Grêmio conseguiu criar. Então demonstra a importância do Bitelo nessa linha de 3 ofensiva. Pois bem, CCD, esse foi o nosso relatório pós-jogo, né? Nossa análise com alguns números do jogo. Como é recente, a gente não tem tantos números ainda para aprofundar, né, como a gente já teve em outros momentos, porque a gente tem que deixar a máquina computar esses dados e gerar informações. Mas um abraço pessoal, um abraço CCD e uma excelente semana a todos.